noite. Boa noite. Hoje nós estamos aqui, né? Mais uma vez, para podermos falar da palavra do Senhor. E nós temos muito prazer em falar da palavra do Senhor, porque sem Ele nós não seríamos nada, né? Nós nem estaríamos aqui. Sem a graça dele, a misericórdia dele, nós seríamos consumidos. E hoje, queria falar com os irmãos. O Senhor, essa semana, uma semana bem atribulada. Não sei para os irmãos, mas para mim ela foi uma semana meio conturbada. Eu pedi muito ao Senhor para falar comigo, né? Quando a Cida me falou, eu orei, pedi muito ao Senhor para falar o meu coração. O que Ele queria que você fosse falado essa noite. E nós sabemos que o Senhor, quando a gente é chamado para trazer a palavra dele, nós sabemos que o Senhor fala primeiramente ao nosso coração, né? Para depois a gente poder transmitir para os irmãos. E o Senhor falou comigo essa semana, e eu vou transmitir para os irmãos a palavra dele, que está em Lucas, capítulo 10, versículo 5. E o título do nosso culto esta noite é Construindo um Lar de Paz. Construindo um lar de paz. Porque o Senhor Jesus veio para nos salvar. Veio primeiramente nos ensinar, né? Nos ensinar a palavra dele. E veio também para trazer para nós a paz. Essa paz verdadeira. Não essa paz que o mundo, entre aspas, nos dá, né? Que a gente compra com dinheiro. Né? Essa paz momentânea que o mundo dá para nós. Mas a paz interior, a paz que vem de dentro, né? E esse aqui é um texto base, né? Essa base que nós colocamos aqui em Lucas 10. Ele diz assim, no 10, versículo 5, não vamos falar só o versículo 5 por enquanto, que o Senhor Jesus é Ele que está falando aqui no momento. Jesus está aqui ensinando, Ele já ensinou e agora Ele vai enviar, né? É uma missão que Ele está dando para os discípulos. Nós sabemos que antes Ele mandou os discípulos irem levar a palavra que ele tinha ensinado. Só que agora já era a segunda missão. Ele estava dando já não só os 12 discípulos, mas a 70 discípulos. Ele já estava mandando mais quantidade para pregar. De 2 em 2, ele mandou 70. Né? E quando ele mandou esses discípulos para poder pregar sobre a obra dele, sobre o reino de Deus, né? Ele falou para eles não levar nada. Não levar nada. Não levar bolsa, não levar alimento, não levar nada. E no versículo 5 ele diz assim: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nessa casa.
Quando ele diz paz seja nessa casa, essa paz que eles estavam trazendo é a paz de Jesus. É a paz interior. E nós hoje vivemos uma vida meio conturbada. Por quê? Porque um pensa de um jeito dentro da casa, por exemplo, numa casa vive aí vamos colocar aí uma média de uns 4 pessoas, vamos colocar, né? 3, 4 pessoas. Depende da quantidade de pessoas que ali estejam. Mas cada um pensa de uma maneira. A não ser as crianças, né? Que as crianças são ensinadas pelos pais. Mas os adultos é assim, cada um pensa de um jeito. E para ter essa comunhão, para ter paz nesse lar, ele vem falando aqui, um primeiro ponto que eu queria colocar para os irmãos, é o alicerce dessa paz. O que é um alicerce? Os irmãos sabem, né, a maioria aqui, principalmente os homens, né? Eu sou mulher, mas eu tenho um marido que é pedreiro. Então eu sei o que é um alicerce. Então eu acredito que a maioria aqui sabe o que é um alicerce. É quando vai construir uma casa, a primeira coisa que é feito é o alicerce. Não é? Fura lá o chão, faz as colunas, não é? Vai fazer lá aquele primeiro contrapiso e tal. É um alicerce. Porque se não fizer um alicerce bem feito, a casa vai cair. Se não tiver coluna, né? As colunas, fizer um buraco bem fundo, a casa não vai aguentar. E esse alicerce que a palavra traz para nós hoje é Jesus. É Jesus no centro. E a verdadeira paz, como eu acabei de falar, ela não é aquela apenas, vamos supor, falta de discussão, né? Porque todo lar tem discussão. Porque o que é uma família? 2 pessoas que pensam completamente diferente uma da outra. Né? E essa família foi constituída por quem? Por Deus. A primeira família, Adão e Eva. Então, e um pensa de um jeito, outro pensa de outro. E até chegarem a um consenso, os dois, eles precisam discutir, precisam conversar, ver os pontos, né? Que é a favor, que é contra. Mas precisa ter o quê? Um diálogo. Porque se não houver um diálogo, não tem solução. Porque a palavra do Senhor, ela diz também que a casa dividida, ela não existe. Porque se um puxar para um lado e o outro puxar para o outro, não dá certo. É impossível ter paz. Vai sempre ter conflito. Vai sempre ter discussão. Então, a palavra diz assim, ó, a verdadeira paz não é apenas a ausência de conflito. Não é você deixar só de discutir, não. Que aí fica um para um lado, outro para o outro, né? Não vou brigar. Não vou falar nada. Mas aí fica um para um lado e para o outro. Mas é o que? Jesus no centro aqui quer dizer a presença de Deus. A presença de Deus tem que estar ali no meio. Um lar de paz, ele é construído no fundamento certo, que é Jesus.